Ok, meus amigos? Análise de gráfico. Veja que questão interessante. Sejam f e g funções quadráticas. A lei de formação dessa função é do tipo f de x é dado por ax2 mais bx mais c. Sabe-se que o gráfico de g é simétrico ao de f em relação ao eixo y, como mostra a figura. O ponto P e Q localiza-se no maior zero das funções f e g. O ponto R é a interseção de f com o eixo y. Portanto, a área do triângulo PQR, em função dos parâmetros a, b e c da função é. Vamos voltar para o gráfico. Agora ler com mais atenção. Ele diz assim, ó, ele é simétrico. Primeiro, o que quer dizer a ideia de simetria? Se esse rapazinho aqui for K, esse aqui será menos K. Se esse rapazinho for W, esse aqui será menos W. Então, já notei que as raízes da f é K e W. As raízes da G é menos K, menos W. Para facilitar, x', x duas linhas. Agora vamos tentar entender. Os pontos P e Q localizam nos maiores zeros das funções P e Q. Da função f, qual é o maior zero? É esse rapazinho aqui. Então aqui está P. Q, o maior zero, está aqui. Então esse aqui é o Q. P e Q localizam nos maiores zeros das funções, quer dizer, maiores raízes das funções. E R é o ponto de interseção das duas funções. Então, isso aqui é o nosso R. A área do triângulo PQR. Então, ele quer a área do triângulo PQR. Então, ele quer a área desse triângulo aqui. Pronto, a área desse triângulo. Agora um pouquinho de geometria. A área de um triângulo é base que multiplica pela altura dividido por 2. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Na função quadrática, quem é que faz o papel de base? Base é, quem faz o papel da base, olha na figura, é o segmento QP. QP. Então, esse segmento é W menos K. Então, é W mais K. Quem é que faz o papel de altura? Altura. Quem faz o papel de altura é esse rapazinho aqui, que no caso indica onde a reta corta o eixo do Z. Então, isso aqui vale C. Então, a altura é C. Então, a nossa área é a base, W mais K, vezes C, dividido por 2. W e K são as raízes da equação F. Então, da função F.
Então, a soma das raízes, W mais K, a soma das raízes é menos B sobre A. Menos B sobre A. Então, veja aqui. Então, eu tenho a soma das raízes menos B sobre A vezes C sobre 2. Então, a soma das raízes menos B sobre A vezes, porque isso aqui eu posso escrever assim, W mais K vezes C sobre 2. Então, resposta, a área é menos BC dividido por 2A. Então, menos BC dividido por 2A. Então, o gabarito está menos BC dividido por 2A. Essa questão, o item correto é o item D de dado. Você até pode questionar como negativo a área, mas se você observar, todas as duas têm um A positivo, porque com cavidade voltada para cima. O B, tá certo? O B é que vai ser negativo, tá certo? O C é, lembre, o A é positivo, o C é positivo. O B é que vai dar negativo, para que esse negativo aqui fique o quê? Positivo, ok? Temos aqui, meus amigos, mais uma questãozinha que diz: sendo menos 2 e 3 as raízes dessa função, a soma das raízes dessa função aqui vale quanto? Então, veja aqui. Nós temos a função f de x, que é dado por a x2 mais bx mais 1. Temos uma outra função g de x, que é dado por b x2 mais ax mais 1. Certo? Ela tem as seguintes raízes. A seguinte raiz dessa função, que é menos 2 e 3. Certo? Aí ele diz, e essa daqui? Quem é a soma das raízes dessa daqui? A soma das raízes. Pronto. Ora, nós sabemos que a soma das raízes de qualquer equação do segundo grau é menos b sobre a. Quem faz o papel de b é a, quem faz o papel de a é b. Então, eu quero determinar menos a sobre b. Então, vamos para cá. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que a soma das raízes é menos b sobre a. Menos b sobre a vai ser igual a menos 2 mais 3. Menos b sobre a, isso é igual a 1. Conclusão, a é igual a menos b. Eu não preciso ir longe. Se eu trouxer isso aqui para cá, eu vou ter x1 mais x2 é igual a menos, no lugar do a eu boto menos b. Então fica menos b sobre b. Então a soma das raízes vai ser igual a 1. Pronto, era isso dessa equação.
as raízes menos 2 e 3. Aí eu encontro que A é igual a menos B. Aí trago para cá, no lugar do A, eu boto menos B. Menos comenda mais. Então, a soma das raízes da função G é igual a 1. Era isso que o nosso amigo perguntava. Então, da função G, resposta C de casa. Resposta correta, C de casa. 116. Que coisa. Ele diz assim: sendo alfa um parâmetro real, temos essa relação aqui. Uma inequação alfa sobre x2 mais x mais 1 menor ou igual a 1 para todo x real, se e somente se alfa, um parâmetro, x2 mais x mais 1. A condição imposta tem que ser menor ou igual a 1. Vamos dar uma ajeitadazinha. Vamos deslocar esse 1 para antes da igualdade. Alfa sobre x2 mais x mais 1 menos 1 menor ou igual a 0. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Então, eu tenho x2 mais x mais 1. Alfa menos x2 mais x mais 1. Alfa menos x2 menos x menos 1 sobre x2 mais x mais 1 menor ou igual a 0. Menos x2 menos x mais alfa menos 1 sobre x2 mais x mais 1. Condição menor ou igual a 0. Condição menor ou igual a 0. Vamos ao estudo do sinal das funções. Estudo do sinal. Então, estuda o elemento de cima, estuda o elemento de baixo. x2 menos, vamos chamar o elemento de cima de A, expressão A, menos x2 menos x2 mais menos x, menos x2 menos x, menos x, mais alfa, menos 1. A expressão B, que é x2 mais x mais 1. Vamos estudar a primeira expressão B para ver o que vai acontecer. Se eu igualar a 0, eu vou ter x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. O nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4ac é igual a menos 3. Delta negativo já define. Delta negativo, o sinal de B, então B é estritamente positivo. Então o B, ele é estritamente positivo. Se o B é estritamente positivo, então só tem que analisar o sinal de quem? Do numerador. Então, o nosso A, ele obrigatoriamente, se isso aqui é positivo, tem que dar negativo, então ele tem que ser menor ou igual a 0. O nosso A, obrigatoriamente, ele tem que ser menor ou igual a 0. A expressão A. Então, menos x2, só o A que vai me interessar. Menos x mais alfa menos 1
eu tenho que ser menor ou igual a 0. Então, ora, para que eu tenha isso aqui menor ou igual, aliás, se esse aqui negativo, certo? Para isso aqui ser negativo, então vamos ver aqui. Lembrando que isso aqui é positivo. Eu quero que seja menor ou igual a 0. Eu quero que essa expressão, pronto, ele diz, pronto, menor ou igual a 0. Ele está dizendo para todo x menor ou igual a 0. Então, o delta tem que ser menor ou igual a 0. Então, vamos ver aqui. O que é que nós temos? Então, eu tenho a expressão A. Então, nós temos aqui a expressão A e a expressão B. B. Eu quero que isso aqui seja negativo. Para que isso aqui seja negativo, esse aqui, ele é estritamente positivo. Então, esse rapaz tem que ser negativo. Então, vamos lá. O que que nós temos aqui? Nós temos, para esse ser negativo, eu tenho que ter esse formato. Qual é o formato que eu tenho? Então, vamos lá. Delta vai ser b ao quadrado. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4a, que é menos 1, vezes c, que é alfa, menos 1. b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta vai ser 1 mais 4 alfa menos 4. Menos comentar mais. Então, o nosso delta vai ser 4 alfa menos 3. Ora, isso aqui, delta negativo. Isso aqui, ela tem concavidade voltada para baixo. Certo? Voltada para baixo. Ele está impondo uma condição. Qual é a condição? Seja alfa um parâmetro real, temos que a expressão, tá certo? Para todo x real, essa expressão ela tem que ser menor ou igual a 0. Para que ele tenha a expressão menor ou igual a 0, eu tenho que ter esse formato. Para menor ou igual a 0. Esse formato. Então, o nosso delta posso ter esse valor, tem que ser menor ou igual a 0. O que é isso? Uma raiz ou ele não ter raiz. Então, a condição é que esse rapazinho tem que ser menor ou igual a 0. Então, 4 alfa, né? Menor ou igual a 3. Então, alfa tem que ser menor ou igual a 3 quartos. Então, alfa tem que ser menor ou igual a 0, menos não. O alfa tem que ser menor do que 0,75. Porque, ora, esse formato aqui, ele pode ser assim, delta, ou pode ser nesse formato aqui. Ele satisfaz sempre quem? Essa condição. O delta ser o quê? Negativo. Ou negativo, ou 0, ou negativo. Ok? Sempre ele está o quê? Abaixo de 0. Então, ele tem esse formato aqui estritamente negativo, ou ter esse formato aqui, que é o 0, negativo. Então, vamos ao item correto. Então, o nosso alfa, ele tem que ser menor ou igual a 0,75. Então, esse é o item D. Ok? Estamos com a questão de número 117, que diz assim:
Sobre a função de R em R, ou seja, a função de R em R, definida por essa lei de formação, é verdade. Então, vamos analisar a função quadrática. Eu tenho y menos x ao quadrado mais 2x menos 4. É verdade. Então, primeiro, está falando sobre raízes, gráfico. Então, vamos falar do gráfico dessa função. Então, gráfico. Então, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função. Ora, quem é o x do vértice? Vou pegar essa função igualar a zero. Então, vamos primeiro o vértice, né? O vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, dá 1. Quem é o y do vértice? Menos delta. Delta é b ao quadrado. Menos 4a, que é 1. Vezes c, que é menos 4. Sobre 4a, que é menos 1. Menos com menos fica mais. Beleza. Dá 4 menos 16. Sobre 4. Vamos ter menos 12 sobre 4, que é menos 3. Então, o vértice, na realidade, é 1 e menos 3. Então, mostrando o gráfico dessa função, x e y. Então, nós temos 1 e menos 3. 1 e menos 3. Esse é o vértice. Então, o gráfico vai ser esse aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho 1 e aqui o menos 3. O termo independente indica onde corta o eixo dos y. Então, menos 4. Vértice, menos 4. Agora podemos falar sobre essa função. Então, vamos ver o item A, analisar o item B, analisar o item C e analisar o item D e o item E. O item A, ele diz que admite raízes. Não. Como essa função ela está abaixo do eixo do x, ela não corta x, então ela não tem raiz. Então, o delta, já encontramos o delta negativo. Porque o delta negativo implica que não tem raízes reais. Pronto. O item A não está correto. O item B é crescente no intervalo de 3 a 10. Ela é crescente no intervalo de 3 a 10. Então, o 3 que ele está falando é aqui. De 3 a 10. Isso não é verdade. A função é o quê? Decrescente. Então, a função ela é decrescente. Então, não está correto. O item C de casa é decrescente de 0 a 2. Ela é decrescente de 0 a 2. Opa! De 0 é aqui, 2 é aqui. Ó, nesse intervalo, se você observar, ela tem um espaço que é crescente e um outro espaço que é decrescente. Ela é crescente de 0 a 1, está correto. E ela é decrescente de 1 até 2. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso.
o item D. Seu conjunto imagem é de menos infinito até 3. Quando falarem em conjunto imagem, lembre, você corre para o y do vértice. Quando falar em imagem, você corre para o y do vértice. A imagem, se você observar nessa questão, a imagem ela está indo do menos 3, ó, está indo para cá, onde está o gráfico. Então, a imagem é y pertence aos reais, tal que y menor ou igual a menos 3. Então, a imagem vai do menos infinito. Então, a imagem ela vai do menos infinito até o 3. Do menos infinito até o menos 3. Então, a imagem vai do menos infinito até o 3. Então, esse item está correto. Assume valor mínimo para x igual a 1. Ela assume valor mínimo para x igual a 1. É verdade, ela assume para x igual a 1, mas não é valor mínimo. Essa função, como o a é negativo, ela possui valor máximo. Então, essa está falso. E são pegadinhas. Então, lembre, uma função, ela assume valor máximo ou mínimo. Depende de quem? Do a. Se o a for positivo, ela assume valor mínimo. Esse é valor mínimo. O a for positivo. Mas se o a for negativo, ela assume valor máximo. Certo? Então, no caso, a minha função assume valor máximo. Na pressa, você pode se perder na questão. Então, senhores, nós temos aí, então, o item correto da questão de número 117, devemos assinalar o item D de dado, seu conjunto imagem. É possível encontrar o conjunto imagem de uma função sem resolver, sem fazer o gráfico dessa função. Então, deixa eu só lembrar. Ó, o conjunto imagem. Isso é para lembrar, porque na hora de uma prova, você não precisa fazer o gráfico. Se o a for maior do que 0, o conjunto imagem será y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual, ó, maior ou igual a menos delta sobre 4a. Isso é o y do vértice. Se o a for menor do que 0, a nossa imagem será y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual a menos delta sobre 4a. Então, a história está bem aqui. Se for maior, você bota maior ou igual. Se for menor, você bota menor ou igual. Lembrando que isso aqui é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tem nada a ver, tá certo, com o número de raízes. É isso que nós queremos, que você exercite. Vai fazer grande diferença. A matemática é prática. Vá em frente, ok?